Fala galera, beleza? Estamos em mais um Pod Atitude, o podcast do Ministério Atitude da Primeira Igreja Batista do Pará. E eu quero te perguntar, hoje você já gastou quanto tempo de rede social? Foi aquela fofoca do BBB? Foi o carinha da Choquei que foi preso? Ou meme? Ou, diz uma aí, o cara do polido, lavado, parcelas, não sei o quê. Só o Arnold e o Negídio vem isso. E o Caleb. Só o Arnold, o Negídio e o Caleb. Daqui, ó, é 90% então, dos quatro. Não, que é 33, tem que ter 66%. É isso. Beleza, enfim, de meme, de notícias não tão boas também. O que esse feed infinito, o que esse TikTok, o que esse Instagram, o que ele tem resultado na nossa vida? Será que as redes sociais nos fazem normalizar o pecado? Mas antes da gente entrar aqui no assunto, a gente primeiro tem que apresentar o pessoal da mesa, né? Que nós temos o pastor André e o nosso querido amigo Arnold. E a gente quer falar sobre rede social, sobre o que a gente tem visto hoje em dia, o que este aparelho tem feito nas nossas vidas. Mas antes da gente entrar especificamente nos termos do mobile, a gente quer voltar um pouco no passado. Falando difícil, termos do mobile. A gente vai voltar um pouco no passado, na época dos nossos pais, quando o pessoal ia na banca das revistas comprar o jornal, ou na hora do almoço, quando você vai ver o jornal Primeira Edição. Jornal Hoje. Ou vamos falar, valorizar a cidade. Não pode fazer. Jornal de Verão, Primeira Edição. Tá não pode fazer propaganda. Tá. O que a gente, pra quem ainda circula e vê o jornal impresso, o que sempre a gente vê na capa, né? É sempre uma mulher seminua e uma sequência de notícias que é degradante. Ou, como os mais velhos sempre falavam, né? Se a gente espremer no jornal, sai sangue. Sem falar de corrupção, né? Sem falar de corrupção. Nessa época do tradicional, da mídia tradicional, né? Rádio, TV e impresso, a gente já tinha esse boom de informações de moralidade, de corrupção, de violência. E hoje ela só migrou de lugar. Ela estava na mídia tradicional e hoje ela veio pro celular, fica na palma da mão, personalizado e tá praticamente 24 horas por dia na tua mão. E aí eu queria começar com essa pergunta. O problema é a ferramenta? É o meio? É a pessoa? Onde a gente pode começar essa... Eu acho que essa pergunta, na verdade, também traz uma junto com ela, né? Que a gente pode olhar. É que será que as redes sociais começaram esse problema? Eu acho que a resposta está clara que é não, né? Mas se as redes sociais elas começaram esse problema ou elas ampliaram o problema? Por que eu digo isso, né? Quando a gente lembra da época do jornal, eu digo por mim, né? Sou talvez aqui o mais jovem da mesa. Acho, né? Então, quando eu era pequeno, quando eu era adolescente, criança, ter acesso a um jornal, e desde que eu me entendo por gente, eu lembro de ter ali a mulher seminua na capa, né? A primeira coisa que você vê o jornal, as diferentes jornais, são diferentes mulheres seminuas na capa, né? Só que para eu ter acesso àquilo era muito difícil. Eu lembro de meu avô, ele assinava 2, 3 jornais, eu chegava tudo na casa dele. E aí é muito chato, porque eu via aquele negócio enorme, e ali... E você não tinha, né? Você não tinha interesse. Às vezes, já adolescente, o que chama interesse é a primeira capa, você sabe por quê, e depois você não quer mais nada. Mas hoje, com as redes sociais, é diferente. Como tu falou do algoritmo, né? O algoritmo, ele personaliza pra ti os teus interesses. De acordo com o que você vai vendo, ele vai te entregando mais daquilo e mais daquilo. Aí no meio daquilo tudo te joga uma coisa diferente pra ver se você quer mais alguma coisa de diferente. Então, penso eu que o jornal, ele apresenta um problema. Mas como tu bem colocaste, as redes sociais hoje, elas têm ampliado esse problema, porque já não é mais um pecado, entre aspas, algo ruim que eu via antes, é aquilo, e ainda é me oferecido mais coisas, e aí a espiral só vai crescendo, só vai descendo, na verdade, né? É interessante que esse jornal que vocês estão citando, o jornal que aparece... Pode falar o nome aqui. Uma moça, geralmente uma moça seminua na capa. Eu sou o mais velho aqui entre vocês. Esse jornal, ele não é tão antigo. Esse jornal, antes não existia esse jornal. Começa com A e depois você dá uma pesquisada.
Esse jornal, ele não existia, até que ele surgiu como, digamos, uma modernização do jornal normal, e desde o princípio, talvez porque venda, Sim. botaram sempre tem Esse formato, né? esse formato que a capa, é incrível isso. E é grande, né? Não é pequeno assim, é escondido. Brasil. É incrível. A capa do jornal, toda semana, sei lá se é semanal, diário, não sei, tem uma moça lá meio seminua na capa. Mas o ponto aqui, que eu acho que talvez seja a forma com que as redes sociais têm contribuído para o alastrar da pecaminosidade, e a gente vai falar no que é pecado e no que não é depois, mas é principalmente pelo fato de que a produção de conteúdo agora é generalizada. Antes, a gente viu que resultou muito em questão de pecado, o exemplo que a gente está dando da sensualidade, aproveitando do pecado para atrair as pessoas no jornal. Mas hoje qualquer pessoa pode fazer isso. Basta você ter um smartphone e aí você publica o que você bem entende. Sensualidade, mentira, sei lá, falcatrua, piadas de mau gosto, palavrões, palavra torpe. Aqui vou usar uma expressão, o inferno, eu ia usar o céu é o limite, mas aqui o inferno é o limite. Sim. Então, o que antes se restringia a um pequeno grupo que dominava os meios de comunicação, hoje isso está espalhado. Qualquer pessoa pode ser um comunicador, um influencer, e você pode consumir aquele conteúdo se você quiser, e vai, como o Arnold falou, vão colocar para você. Mas na raiz do problema eu acho que está o coração humano. Uhum. Nós sabemos que à luz da palavra o homem caiu em pecado. E esse pecado mudou a natureza humana, a queda lá em Gênesis 3 mudou a natureza humana, e a partir daquele momento a natureza humana é inclinada a pecar. As redes sociais são uma ferramenta poderosa, talvez a mais poderosa que já existiu na história humana, de você espalhar isso. Sim. Porque todo mundo espalha o que bem entende. Pode ser que nem todo mundo vai ser famoso, vou ter 200 mil seguidores, não. Mas você vai espalhar para os seus 50 amigos. Eu vejo assim, na área do marketing, né, tem um autor que se chama Phil Kotler. Acho que é Phil Kotler, se não me engano. Eu sei que o sobrenome também é cultura, vamos lá. Eu sei que o sobrenome dele é Kotler. E ele tem um livro que ele chama, que ele fez Marketing 1.0, 2.0, 3.0. Então existe essa evolução. É publicidade no geral. Que antigamente, como era que funcionava a propaganda, né? Tipo, olha, eu tenho meu produto é bom, compre. Lá, né? Tipo, Marketing 1.0, uma coisa assim. Aí ele foi evoluindo. Aí, na verdade, primeiro era a questão no produto e na venda. Depois virou, olha, a experiência com esse produto é muito bom. Aí depois virou, olha, eu preciso que o Arnold diga que o meu produto é bom. E agora vira tudo uma questão de experiência. E quem detém a verdade é o cidadão comum, que tá lá no seu dia a dia, que é essa história a pessoa que faz a notícia, uma pessoa normal, não um famoso ou não um patrocinado pela empresa, ele que tem a verdade. Então a verdade é a dele, né? Ou em outras situações, né? Qual é a minha verdade? A minha verdade é essa. Né? Entendeu? Tipo, todo mundo tá certo, mas a tua verdade é essa, a minha é essa, e tá tudo bem, a gente tem que se aceitar. Eu acho que o pastor falou reforça o ponto e o tema do podcast, né? Ele colocou, olha, não tinha antigamente. Aí depois veio esse outro jornal, famoso atualizado, moderno, aí colocou. Só que aí vem o que eu tava falando, né? Algumas pessoas tinham acesso. E aí hoje a gente já tá experimentando um aumento dessa normalização, né? Sim. Que é onde todo mundo tem, inclusive eu posso fazer. Normalização em que sentido? É que quando veio, eu penso que deva ter sido um choque. Assim como é hoje, pra mim, olhar, né? Eu não uso o jornal, não leio o jornal, mas quando eu vou no Líder, quando você vai no caixa, sempre tem lá, né, o jornalzinho. Então, toda vez que eu vejo aquilo, eu me choco, cara, porque não é normal, assim, eu fico pensando, poxa, não é normal. Não tem nem opção, né? Tu não tem opção. E não é uma coisa, assim, pouca. Hoje em dia, é umas coisas, e
tipo assim, é muito sensualizado e não é pouca nudez, eu não digo nem que é semi-nua, é 99% nua. Só que aí, veja, né? Ninguém tinha, aí veio o primeiro, aí, pô, caramba, é difícil, é diferente, não, tá ruim. Mas hoje já se normalizou tanto a sensualidade que não só é normal aquele jornal, como é normal uma pessoa que não é modelo, não está sendo paga para fazer aquilo, ela faz de graça isso no Instagram, por exemplo. Sim. Então, aquilo que chocava lá atrás não choca mais hoje. Sim. Aí vem na questão do nosso tema, né? A que ponto aquilo que eu consumo, aquilo que eu tenho visto, que é errado, não tô falando de coisa boa, tô falando de coisa errada. Aquilo que é pecado, aquilo que é contrário à palavra de Deus, até que ponto antes eu me chocava, mas hoje, portanto, né, tá ali olhando, rolando nesse feed infinito que não é uma coisa que tu começa e termina, mas Sim. enquanto tu quiser, tu vai rolar. Vai ter. Até que ponto isso não tá fazendo com que pecados que eu me chocava antes não me choquem mais, né? Uhum. E até que ponto isso tá me levando a cometer aqueles mesmos pecados. Acho que esse é um ponto importante a gente refletir aqui e em casa, né? Poxa, tô lá, até que ponto a sensualidade, eu não quero copiar aquilo. Aquele influencer, né, que... Ai, não, o camarada é bacana e tem uma vida, né... de ostentação e tal. Até que ponto eu não quero aquela vida pra mim, mesmo sabendo, assim, talvez intelectualmente, que é errado, né? Que é pecado. Eu acho que para os crentes, uma preocupação, uma das maiores preocupações que nós devemos ter, eu tenho, e eu acho que nós devemos ter como cristãos, é que tipo de envolvimento que eu tenho nas redes sociais. E que tipo de influência as redes sociais têm sobre nós. Eu, como eu já citei aqui, né? Eu, quando eu era adolescente, jovem, eu era muito mais influenciado pela televisão. Eu gostava de ler jornal, por exemplo, vocês falaram que não gostavam, mas eu gostava de pegar o jornal, ler o jornal e Mas tal. já tinha televisão na época? Tinha televisão. Não, porque hoje não lê jornal, porque você tem o mesmo Na acesso. verdade, era uma TV no bairro que todo mundo... Tinha televisão, só canal Não era aberto. difundido, Não, só sim, canal sim, aberto, sim. mas o jornal trazia várias notícias que você não via na televisão. Hoje eu acho que não tem Principalmente mais as isso, não. notícias locais e tal. Eu gostava, era um hábito ler jornal. Tipo, trazia a página do esporte e tal. Se você quisesse ir pro cinema, não sei se vocês lembram, Sim, sim. você tinha que pegar o jornal, eu acho que era de domingo apenas, se eu não Tinha tiver lá a enganado. programação, Aí tinha a né? programação, Isso você eu lembro, escolhia isso o eu horário do cinema e você ia naquele isso eu horário. lembro, isso eu lembro. Então, eu gostava bastante de ler jornal. Antigamente, meu avô lia muito jornal e depois que ele lia, eu pegava e lia também. O ponto é que as redes sociais, elas fazem com que nós digamos assim, somos influenciados a nos viciarmos. A rede social, esse loop infinito, esse negócio que você vai... loop Sim. não, como é o nome? Feed. Feed infinito, que você vai passando aquilo lá, e vídeos curtos, com grande alcance, eles são feitos, não são feitos despropositadamente, eles são pensados para nos viciar. E aí, esse é o grande perigo que o crente passa, ele precisa ter cuidado com o que ele consome. Na época que eu consumia jornal, ouvia televisão, que foi o que eu, digamos, desses meios que eu mais consumi na minha vida, eu entendo que eu tinha muito menos contato com o pecado do que eu posso ter hoje com um celular. Tá certo? Tem muitas pessoas que criticam televisão, mas que o camarada não vê televisão hoje, mas ele fica no celular bastante tempo. Então, não que não possa ver bons conteúdos, é isso que a gente precisa ressaltar. É claro que, como o Negide falou, é uma ferramenta que nós podemos trabalhá-la de forma a nos ajudar ou a nos atrapalhar na caminhada cristã. Mas os perigos são muito maiores hoje em dia, eu acho, no celular do que eram antigamente, pelo menos pela minha experiência. Porque qualquer pessoa posta tudo. Sim. Qualquer pessoa posta tudo. As pessoas estão enlouquecidamente, às vezes nem é por dinheiro, interessadas em atenção. Sim. E as pessoas sabem o que dá atenção. Dá atenção é imoralidade, sensualidade, a depender, comédia,
Tem coisas inocentes, meme de gatinho, o Arnold adora meme de gatinho. Tem essas coisas, tem gente que gosta. Treta, né? Treta. Briga na internet, violência, ofensa, multa e tal. Isso dá atenção. Então as pessoas estão preocupadas em postar o que dá atenção. E é esse que é o problema, porque volta para o que eu falei, para a raiz do problema. A raiz do problema é o coração humano. O que atrai o coração humano? O que atrai o coração humano é a carne, os desejos da carne, é o pecado. Só que nós, cristãos, nós fomos transformados em Cristo Jesus. Fomos regenerados pelo poder do Espírito Santo. Cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nos arrependemos dos nossos pecados. Agora, essas coisas são tentações que nós temos em nós condições de vencer. E aqui que está o grande desafio. Como vencer as tentações das redes sociais ou não cedendo, por outro lado, para dessensibilização quanto ao pecado. Uhum. Se nós ficarmos constantemente vendo sensualidade no nosso celular, com o tempo a nossa mente é cauterizada. Nós achamos que aquilo não é nada demais. Eu, parando para pensar assim, uma coisa que eu lembro, pegando um pouco da TV, né? Quando teve aquela época do Pânico na TV, né? Então tinha aquela comédia... O Pânico juntou tudo ali num pacote só, papai. Então, eu lembro que teve uma época que entrou o Pânico na TV, aí depois de um tempo entrou o CQC. E a galera sempre falava assim, não, na verdade o CQC, ela é a comédia inteligente, não sei o que, não sei o que. Se a gente olha hoje pra internet... É bem diferente, diferente. Sim, era um propósito diferente, mas o meu ponto é esse argumento. O que eu vejo hoje é o seguinte, o que normalmente as pessoas fazem? Isso não me afeta. Isso aqui, tipo, não dá em nada. Eu vou ficar vendo, não dá, nunca vai dar em nada. E acaba que aí a gente pode entrar... Qual foi o motivo dessa pauta, né? Que foi a questão, para quem não sabe. Em abril agora, teve a situação dos alunos que atacaram um homem em situação de rua. Morador de rua. E gravaram isso e postaram. Enfim, deu a questão da polícia e tal. Mas aí foi que a conversa inicial foi essa. O que as pessoas estão fazendo, e tantas outras, né? A questão do abuso que acontece da menina que foi abusada por várias pessoas, vários homens e tal, vários garotos. Lá, acho que Rio de Janeiro, São Paulo, assim. Rio de Janeiro. Então, como é que a visão das pessoas hoje ela é distorcida? Porque, como a gente vai falar, se a gente fosse de um tempo pra cá, o que essas pessoas fizeram aqui em Belém é errado. Mas com certeza tem pessoas que assistiram que vão dizer, não dá em nada. Engraçado, não dá em nada. Tipo, esse cara não morreu, não matou ninguém. Não matou ninguém, é só uma brincadeira, é só um prank, né, que eles chamam. Então, prank. Mas desculpa. O que é prank? Atenção. Eu tô usando o Duolingo. O que é prank? Vou esquecer. Ele só fala, do Silvio Santos. Pegadinha. Pegadinha. Eu tava tentando lembrar. O cara, quando faz inglês, é outro nível. Você percebe. Desculpa, Duolingo aqui todo dia. Bilingue é outro nível. É o prank. Me sinto até o menor nessa sala. Mas, então, tipo assim, tudo é piada. E cada vez mais a gente tem visto isso, né? Todo mundo quer fazer pegadinha na rua, independente das consequências. Quantas vezes a gente já viu o cara sair na porrada com o cara que sai gritando, não é pegadinha, é pegadinha. Tipo assim, o cara quer atenção porque quer. E a gente curtindo. Até eu tava vendo a questão da usabilidade. Hoje em dia, antes no YouTube, tu tinha o curtir e não curtir. Hoje em dia, tu não tem mais a opção de não curtir. Hoje, tu não tem na rede social a pessoa, eu não gostei. Não, tipo assim, você curtiu, você só tem a opção de curtir. Ou não curtir. Ou, no máximo, um emoji de carinha triste. É só isso. Eu acho que nessa questão toda, né, que o pastor até colocou aí, o Neide Fanem falou, o texto que a gente, quando fala dessas coisas, acho que vem muito à mente, veio muito na minha, aquele clássico texto de Romanos 12:2, né? Não viver conforme o padrão desse mundo, transformar pela renovação da nossa mente, né? E isso eu acho que é muito interessante nessa questão de normalização, porque vai de modo contrário ao que esse texto diz. O texto fala que a gente não tem que viver conforme um padrão desse mundo. A normalização é justamente você viver de acordo com esse padrão. É você olhar para o pecado, que é comum à nossa natureza, né? Não tem o que fazer, é uma situação factual e de todo ser humano,
Todo ser humano está inclinado para o pecado e você viver de acordo com aquilo. Não, eu tenho a tentação de, sei lá, um exemplo aqui, de consumir pornografia, de consumir sensualidade, mas agora eu não vou mais lutar contra aquilo. Agora é normal, não tem mais problema. E a gente vê, né, que muda-se até o nome, né, muda-se os termos, muda-se não, mas não é. Hoje em dia tá muito nessa onda, né? Eu lembro quando filme tinha cena de nudez, sexo, era uma coisa assim, já ia pra 18 anos, já era uma coisa assim mais... Não, olha, cuidado, cena de nudez. Hoje não. Hoje tem lá, o pessoal chama de soft porn, aí eu tava vendo, que tem as cenas pesadas, mas não, é a arte agora, é a romance entre o casal. Só que é a mesma cena daqueles filmes que antes eram repudiados, só que agora mudou-se o nome, e por isso, né, deu-se uma nova perspectiva e agora é aceito. Sim. Então, me parece que nós temos tido essa luta, né? Eu digo nós porque creio que isso é unânime, é uma luta que pega em todo mundo, pode mudar o pecado, pode mudar a situação, mas pega em todo mundo. E se Paulo falou é porque desde naquela época já acontece. É justamente isso, é a gente querer normalizar, a gente querer viver conforme esse padrão, sendo que o padrão para nós cristãos é algo totalmente diferente. É algo objetivo, é algo revelado. E por não conhecer ou por não querer viver nesse padrão, ou por ignorância, seja muito ou pouca, ou por rebeldia mesmo, a gente acaba cedendo a essas coisas, vivendo conforme o padrão desse mundo. Só que aí a gente ainda fica bravo quando a gente experimenta as consequências. Eu lembro que vez e outra, lembro não, mas vez e outra, quando a gente está conversando, né, com um jovem, com um adolescente, sim, problema de... É um exemplo, mas que reflete tudo. Problema de pornografia, por exemplo. O que tu faz antes de dormir? Não, eu não faço nada. Só fico vendo o Instagram até me dar sono. Cara, o cara tá sozinho no quarto dele, com o celular na mão, tudo escuro, vendo o Instagram até dar sono, meu amigo, isso ali tu tá botando o fogo aqui, a gasolina bem aqui, né? Sim. Não vai dar nada, não tem problema nenhum. Mas porque normalizou-se que ver uma pessoa de biquíni, ela não tá se exibindo. É porque ela tá na praia, é porque ela tá, né, tá querendo mostrar que ela malhou, que ela usou a canetinha famosa aí, que igual a do pastor, essa caneta branca, né, que o pessoal tá usando. Não é a outra caneta. Aqui, olha. Então, Chinês, assim, chinês. canetinha famosa aí, né, que muda as pessoas. Então, assim, as pessoas mudam as coisas, e aí se você fala, olha, isso aí é moralidade. Não, meu irmão, não é imoralidade. Você é a minha retrógrado, amiga, não, você eu está conheço ela era da minha faculdade, Uhum. ela era do meu colégio, eu conheço ela. Não importa, meu amigo, o pecado é o mesmo. Então, a gente tem que ter essa Tô luta, falando né? disso, dessa mudança da mente, né? É interessante que, na minha época, já existia, claro, mas é que ninguém dava bola pra isso. Principalmente entre os jovens. Quando a gente queria jogar bola, brincar, e claro, depois de determinada idade, queria saber de estar namorando, né? Mas agora tem até um esporte que é muito valorizado, me surpreende, porque eu acho tão ruim, mas é o camarada que se besunta todo de óleo, como é o nome daquele esporte? Esse é esporte, é? Não, não é alterofilismo, é o nome. Fisiculturismo. Fisiculturismo agora. Tá, pensei que era aquele que se escorregava. Rapaz, olha lá, vê bem, admirar o corpo de quem não é seu esposo e sua esposa é pecado. É pecado, não Até é? do Ramondino? Sim, tem gente mas, que mas ele ganhou o Arnold de Lázaro. Tem gente que admira. Mister Olímpio, E né? tem também mulheres, não é? Então, assim, é claro que você tem que considerar o contexto como um todo. Sim. Mas é uma coisa, o meu ponto é uma coisa que é normalizada, ninguém vê como pecado, vê como esporte. Uhum. Mas nada mais é do que você admirar e pontuar corpos dos outros. Então, é esse o problema da dessensibilização. Com o tempo, coisas que pareciam muito... Era conhecido como pecado antes, agora você normalizou e por isso você pratica. É lógico. Não é mais pecado, né? Parece. Né? Parece que não é mais, mas não deixou de ser. Esse texto que o Arnold citou aí em Romanos 12, transformais a vossa mente, ele apresenta um contraste. Duas opções. E aqui a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala dessas coisas, porque, como nós já dissemos aqui, as redes sociais é uma ferramenta. É o uso que nós damos
individualmente, apesar de ser uma ferramenta tentadora, que pode abrir muitas portas erradas, é uma ferramenta. É o uso que nós damos para essa ferramenta que vai conduzir o que é que ela faz em nós. Ou nós vamos conformar a nossa mente ao mundo, aos desejos da carne, à inclinação pecaminosa do homem, ou nós vamos conformar a nossa mente ao que Paulo diz na sequência lá do texto do verso 2 de Romanos 12. Ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimentais. Aí está aqui o ponto. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós sabemos, por exemplo, aqui o podcast é uma prova disso, de que as redes sociais elas podem ser usadas para o bem, tanto para a produção de bom conteúdo, é o que não falta, para bons pregadores, bons textos das palavras de Deus, não necessariamente apenas voltada para teologia, bons assuntos sobre conteúdo sobre... Você pode aprender qualquer coisa política, hoje. sobre culinária, sobre qualquer coisa, mecânica, qualquer coisa, literatura, etc. Você pode aprender boas coisas e consumir bons conteúdos. Mas o crente, ele deve usar essas coisas para fazer o que o texto diz. Não se conformar com o mundo, que é muito fácil nas redes sociais, mas se conformar com a boa vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui vai um ponto interessante. O nosso pecado não é culpa nossa, não é culpa do mundo. Sim. Não é culpa das tentações. As tentações nos cercam, nos atrapalham. Satanás nos atrapalha. Mas o nosso pecado é culpa do nosso coração. Tiago fala sobre isso. De onde nascem as guerras que há entre vocês? Nasce no coração, nos desejos do coração de vocês. Então, a gente precisa moldar, e tá aqui o trabalho. Tá aqui o trabalho pro crente. Moldar o seu coração a ponto de buscar nas redes sociais um uso que me aproxima, me conforma à vontade de Deus e não à pecaminosidade do mundo. Como tu... Tipo assim, a gente começou falando de rede social no geral, mas é uma coisa, um movimento que eu tenho visto mais recorrente é essa questão das tretas. Isso acaba que ela entrou pro cotidiano cristão muito forte. Tipo assim, parece como se fosse time de futebol, sabe? Uhum. Por exemplo, uma recente que eu vi aí foi a história da NVI. Aí um cara lá, o Saião, se não me engano, né, que fez parte. Aí era uma galera contra, uma galera a favor, só que não é aquela... Não é no sentido de... Argumentar, né? De argumentar. Tipo assim, olha, tu é errado... Já vai na vida da pessoa, né? Então, tipo assim, eu vejo que isso... o que a gente faz fora conteúdo, vamos colocar assim, né, o conteúdo da cultura, da cultura pop, da política, isso acaba vindo pra dentro da igreja e dentro do meio, vamos colocar assim, não que não existe a rede social cristã, mas entre os próprios crentes. O Instagram gospel, então tipo assim, se eu acho legal isso aqui, não, você é um bobo, você não sabe de nada, não sei o que, o certo é esse daqui, tipo, nesse sentido, acho que as pessoas até tem boa intenção de querer trazer um bom conteúdo, mas, mais uma vez, como algumas das vezes, é a verdade delas, naquele momento, aquilo, para ela faz sentido. Então ela tira da cabeça dela e joga assim, olha, isso aqui é a minha verdade absoluta e quem pensar o contrário tá errado. E eu acho que a gente tem perdido muito nesse sentido e o cristão ele tem sido visto de uma maneira equivocada na internet justamente por causa desses posicionamentos. Não é um posicionamento, como a gente está falando, como agradaria a Deus, vamos colocar, o que Deus fala, o que Deus escreveria, eu falaria nesse momento. Não é o que agrada a Deus, a gente não faz as coisas como a gente colocar aqui na igreja, a gente não faz as coisas para glorificar a Deus, a gente quer ver o circo pegar fogo. Entendeu? Olha, eu tenho um conselho que eu já dei algumas vezes em pregações quanto a isso aí. Se você segue uma pessoa, qualquer pessoa que seja, qualquer pessoa, denominação, qualquer coisa, eu tô falando aqui mais no meio gospel. Sim. Um pastor, por exemplo. Sim. Se você segue um pastor que o camarada constantemente tá envolvido em briga, tem muita energia a dispor para estar escrevendo na internet,
criticando os outros. Não que não haja coisas que são dignas de crítica, não que não haja erros teológicos, não que não haja pessoas ensinando coisas erradas. Claro que há, mas o meu ponto não é esse. O meu ponto é, se você segue uma pessoa que usa esse confronto, esse enfrentamento como, digamos, o que sustenta o seu, eu quero botar entre aspas aqui, o seu ministério na internet, olhe com muita desconfiança. Olhe com muita desconfiança. O que sustenta qualquer verdadeiro ministério na internet é o desejo de deve sustentar, né? É o desejo de propagar a palavra de Deus não só apenas como conteúdo expresso, mas também como uma vida que reflete aquele conteúdo. Onde está a mansidão quando você está preocupado em brigar todo o tempo? Não é uma característica louvável, segundo as escrituras, mansidão? E eu não estou dizendo de covardia. Até quando você enfrenta o pecado, você deve enfrentar com mansidão. Jesus, salvo raríssima exceção aquela vez que ele entra no templo, ele confronta o pecado com mansidão, com domínio próprio. Às vezes as pessoas perdem o domínio próprio, perdem as estribeiras e critica, ofende, para de atacar o conteúdo, começa a atacar a pessoa porque talvez não consiga atacar o conteúdo. Então, é muito cuidado. Repito, eu não estou dizendo que nós não temos questões que devemos nos posicionar e rebater. Eu lembro, por exemplo, eu não sou um cara muito de usar a internet. Não sou muito de usar a internet. Assim, eu uso, curto uma coisa ou outra ali, não sou muito de usar redes sociais. A internet eu uso, claro. Principalmente o Instagram. Posto uma foto, outra coisa aqui. Hoje em dia eu uso muito raramente. Mas eu lembro que um tempo atrás foi aprovado, não sei se foi no Chile, acho que foi no Chile, foi aprovado lá a liberação do aborto. E aí eu senti no meu coração um desejo de atacar essa mentira, que isso esse pecado de que o aborto é uma coisa boa, é uma mentira. É um pecado. Você abortar é assassinato. E eu fiz um texto lá, um texto bem simples, pequeno, mas falando de como o cristão deveria se posicionar à luz da questão do aborto. Sim. Você pode ser favorável ao aborto. Todo mundo pode ser favorável ao aborto. O que você não pode... É ouvir o som da última trombeta, né? Pode, Arnaldo, isso não. O que você não pode é ser favorável ao aborto e ser crente. E se dizer crente. Talvez um crente muito imaturo que vai crescer, aprender e vai se arrepender desse pecado e mudar, talvez. Sim. Mas você consentir com isso, racionalmente entendendo o que a palavra de Deus ensina, não é possível, é completa desobediência. Então, o ponto central é que você pode se manifestar, mas eu não preciso atacar ninguém. Sim. Eu não precisei criticar uma pessoa, a família de uma pessoa, qualquer coisa assim. Ainda que tem muito pastor aí, picareta e tal, isso tem, mas... Mas tu te lembra qual foi a reação? Porque eu lembro dessa postagem. Foi das minhas, se eu não estiver enganado, das minhas publicações, se não foi a mais curtida, foi uma das mais curtidas. Agora, se algum hater escreveu alguma coisa lá... Não tenho tanta fama assim pra ter hater, só me segue o povo da igreja. Porque, tipo assim, tem algumas coisas que a gente... A pessoa tem... Ela só chega assim, olha, eu sou Remo. Ó, eu vi até esses dias agora. Um cara, não necessariamente nesse assunto. Um cara tava numa padaria com uma roupa de um time lá, sei lá, tipo Corinthians, alguma coisa assim. Aí veio, tipo, uns 5 caras do Flamengo, chegaram nele, rasgaram a roupa dele e foram embora. Mano, o cara só tá comprando o pão dele. Eu vi um caso desse no metrô, cara. Era Palmeiras e Corinthians, né? O palmeirense tava lá, os corintianos fizeram ele voltar pelado pra cá, só porque... Era tipo assim, o senhor já volta no trabalho, aí tira o uniforme, tava com a camisa do Palmeiras. Aí eu acho que nessa época, o Corinthians tava embaixo e tal, e tiraram a roupa do cara e falaram assim, olha, vai nu porque a gente é Corinthians, tu é Palmeiras. Simplesmente por isso. Mas é interessante esse gancho, porque se vocês viram isso, é porque foi postado de alguma forma. Sim. E aqui que é o ponto que a gente tá trabalhando hoje. O cara... roubar a roupa, rasgar a roupa do outro, ninguém vai, salvo esses malucos aí, ninguém vai negar que isso é pecado. Sim. Mas vai olhar essa postagem. Tinha muita gente... Quanto flamenguista
apoiou, curtiu. Tinha muito corintiano que falava assim, não, tá certo, tem que mostrar quem é o líder de São Paulo lá e tal. Aí, Esse que é o enfim, o problema. pessoal defende, É sabe? que você vai vendo e você com o tempo começa a defender práticas que claramente são pecaminosas. Mas é porque você não tá fazendo as práticas, mas você acha que é normal. Mas é igual a questão de roubo. Só roubam as coisas porque tem pessoas que compram as coisas roubadas. Uhum. Porque isso pode ser vendido. Só tem pessoas postando vídeo de arrancar a camisa dos outros na Tem rua gente que curte, à força porque tem alguém curtindo isso daí. Sim, sim. E aí, esse que é a nossa preocupação como cristão. Devemos ter muito cuidado para que as redes sociais não estejam nos dessensibilizando para o pecado ao ponto de que nós somos cristãos, lemos a palavra de Deus, oramos, vimos a igreja, como é que fala isso? Nunca sei. Sei lá. Nós vamos aí. Nós vamos... Também não sei. Toda vez eu me bato nessa expressão. Nós vamos para as igrejas e tudo mais, mas aí depois estamos curtindo coisas que são contraditórias com a nossa fé que nós professamos. Uhum. Por isso, é uma luta ativa. Meu irmão, minha irmã, minha querida. E não é só jovem aqui, nem adolescente, é todo mundo. Muito cuidado com o que você curte. Eu nem cheguei ainda na parte com o que você posta, que aí depois a gente vai fazer. Isso é outro podcast. É outro podcast. Mas com o que você curte na internet. Porque, além de ser um mau testemunho, porque até onde eu entendo, depois você vê quem curtiu aquele negócio. Agora o Instagram é revelador. É revelador, né? Às vezes tu quer o link lá, a pessoa tá vendendo uma coisa, tu bota quero pra receber o link. Aí eu boto quero, a pessoa fica, tu tá querendo comprar tal coisa? Eu falo, não, cara, nem boto mais lá. Então, cuidado com o que você curte, porque se você tá apoiando coisas que são pecado, você tá pecando. Uhum. O nosso esforço deve ser justamente, e é difícil, consumir esse conteúdo sem nos deixar levar. Como, pastor, eu vou fazer isso? Como Paulo ensina. Como Paulo fazia, não contra as redes sociais, que na época de Paulo não tinha redes sociais, mas com domínio próprio e dedicação para vencer o pecado, como ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Qual é a ideia aqui de Paulo? É que ele se empenhava muito para que a fé que ele professava, é o princípio por trás, para que ele fosse fiel no comportamento, e aí eu trago para cá, como por exemplo, não de Paulo, mas para nós, no uso das redes sociais, para que o nosso comportamento, o nosso testemunho diário, não nos faça não nos faça ser contraditórios com aquilo que nós professamos, defendemos como cristão. Então, se eu digo assim, eu sou crente e tal, eu venho para a igreja, posto um versículo de manhã e tal, não sei o quê. Mas aí eu tô vendo, o camarada tá curtindo, sei lá, o que deu choque no outro lá. Eu nem vi esse vídeo, não sei se o choque... Eu já vi gente dizendo que o choque não era tão forte. Meu amigo, tu quer pegar um choque? Taser. Tu quer pegar um choque? O taser não tava funcionando adequadamente. Fala sério, não vai dar... Por que não deu choque um no outro, então? Se você não tava funcionando. Pior que eles deram. Tem um outro vídeo dele. Tem outro vídeo dele dando no outro. Mas aí ele quer dar um vídeo um no outro, o problema é deles. Eles gostam do sadomasoquista, o problema é deles, entendeu? Você não vai... consentimento dele, então ali, né? Você não vai dar choque involuntariamente, porque eles podem se arrepender, pedir perdão. Isso aí, eles têm dois problemas para resolver, pelo que eu vi rapidamente na internet. O primeiro é com Deus, se arrepender do seu pecado. Se não se arrepender e não crer em Cristo, vão se lascar todos. Não só por esse pecado, mas por vários outros que já cometeram, como nós cometemos também. Agora, o segundo é com o a Estado, justiça, né? Com a justiça. Se é crime causar violência a outrem, não cause. Não cause. Uhum. Só existe uma desculpa pro crente, e aqui a gente já desviou totalmente, só existe uma desculpa pro crente não cumprir a lei. Vou falar aqui. Não é desculpa, é uma exceção. Só existe uma exceção para o crente não cumprir a lei. Só uma exceção. Se a lei for contrária à palavra de Deus. Se a lei for contrária à palavra de Deus, o crente não só pode, como ele deve descumprir a lei. Ponto. Acabou. Vai preso? Vai. Vão matar? Vai. Isso a gente vê no Novo Testamento. Todos os discípulos de Jesus fizeram isso. Sim.
Agora, se não for nessa exceção, então nós devemos cumprir a lei. Isso é um bom testemunho daqueles que são de Cristo. A gente já começou a encaminhar para essa parte de como a gente deve se posicionar e tal. Era a pergunta que estava aqui para fazer. Pergunta, Arnold. Matt Fish. O senhor já respondeu. Então, Como lidar, então, com as redes sociais, né? Já que é só uma apagar. ferramenta... É só apagar, amigo. Pois é só apagar. É igual, É só olha, eu vou apagar dar o um testemunho aqui, aplicativo. tem um conhecido... às vezes é necessário. Tem um conhecido próximo que faz o seguinte, né? Quando vê, não, eu tô muito viciado no Instagram e tal, aí vou parar. Aí tá, o que tu vai fazer? Não, eu vou deletar o Instagram, aí eu baixo o TikTok. Conhecido próximo que dorme ao meu lado, faz isso aí. Ela paga o Instagram, aí vai pro TikTok. Uma vez eu perguntei, mas não é a mesma coisa? Não, é porque o Instagram é outros conteúdos. Aí... Agora o Arnoldinho andou em terreno Revelação. perigoso. Caleb, corta, Caleb. Pode cortar. Já Arnoldinho andou em terreno perigoso. Corta, Caleb, Não, essa parte aí. mas olha, esse fato do TikTok, de vez em quando a gente conversa que, tipo assim, eu só uso o Instagram. Na época que Eu também o sou TikTok apareceu, eu olhei assim e tá mesmo mais do mesmo. E às vezes quando a gente tá trabalhando, aí fica, mas é porque no TikTok chega primeiro, as coisas estão acontecendo no TikTok depois que vão pro Instagram. Me falaram Então, isso também. Eu nunca tive TikTok, então eu não sei. Deixa eu dizer uma coisa aqui pra você. Mas não fuja da pergunta. A pergunta é, devemos apagar as redes sociais? Não, minha pergunta não é. Qual é a tua pergunta que eu não me lembro Como mais? lidar de modo benéfico com as redes sociais? Não, mas a gente vai ver nessa Tá, comete aí esse do Negide aí. Primeira dele, depois Que é o extremismo, esse já é o extremo. Devemos apagar as redes sociais? A depender do caso, a resposta é positiva. A depender do caso, sim. E isso se justifica biblicamente, principalmente quando a gente lê textos como, por exemplo, Mateus 5, 29, que diz: se teu olho direito te faz tropeçar, o próprio Senhor Jesus ensinando, se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. A ideia aqui do Senhor Jesus não é incentivar mutilação, arrancar os olhos e etc. E nem que isso resolve. A ideia é ensinar um princípio de que a luta contra o pecado, ela deve ser severa a ponto de que você está disposto a fazer sacrifícios, porque é muito mais importante você se empenhar nessa luta do que não fazer e ir para o inferno. É muito melhor para quem faz. O Senhor Jesus, ele foi mais profundo do que... Mas ele o princípio é o mesmo que Paulo diz: eu esmurro o próprio corpo. Uhum. Esmurrar o próprio corpo é como cortar um membro, é lutar contra você mesmo para que não cometa aquele pecado. Então aqui vai. Se eu consigo lidar com o que a rede social tem me feito pecar e vencer isso, eu consigo ter êxito nessa vitória, então você pode ter, porque as redes sociais podem inclusive ser uma ferramenta para nos ajudar a amadurecer, seguindo bons conteúdos, curtindo bons conteúdos, que vai influenciar o seu algoritmo. Algoritmo vai influenciar o seu algoritmo e você a pessoa vai seguir, vai começar a reproduzir aquele conteúdo para você e tudo mais. Então, sim, beleza, vai fundo. Agora, se você não consegue, se é aquilo que tá lhe derrubando constantemente, é melhor arrancar o olho. Mesmo que seja difícil, tu vai ficar fora da hype e tal. Sim. É melhor ficar fora da hype do que padecer no inferno. Esse é o princípio por trás. Então, em casos excepcionais, eu acho que você deve deixar de ter redes sociais. Não sei se temporariamente ou definitivamente. Sim. Vai depender do seu caso. Eu já tive um jovem, mais de uns 3 jovens rapazes que eu aconselhei, e eles manifestaram essa dificuldade. Eu disse: olha, então você deve apagar. Eles apagaram e isso gerou frutos. Porque às vezes você não consome aquele produto que é
digamos assim, tão explícito nas redes sociais que te fazem pecar, mas ele traz gatilhos que lhe leva a outros conteúdos. Sim. Então, é possível ter que apagar. Agora, correto? Como lidar de modo benéfico, então? Então, pois é. Uma coisa que me ajudou, eu sou tardio nessas questões de redes sociais, então eu demorei muito para entrar nas redes sociais. Entrar não. Eu já tenho há um tempo Instagram, WhatsApp, vou dar O pastor é aquele que não digita assim, né? um breve testemunho. Quando começou o WhatsApp, eu não queria usar o WhatsApp. Só que o WhatsApp é um fenômeno mundial, né? O WhatsApp é um negócio que mudou a forma... Deixou da gente pagar SMS, né? Não pagar Não, o WhatsApp mudou a forma... É que no Brasil ele bomba mais. Ele bomba mais do que lá fora. Mas o WhatsApp, ele mudou a forma como nós nos comunicamos. Ligar, falar... Na época eu ainda advogava, quando surgiu o WhatsApp, e todo mundo criou o WhatsApp, e eu não criava. Negacionismo. Aí o que o meu chefe fazia? Meu chefe lá do escritório. Ele mandava no grupo, mensagem pra todo mundo, e mandava uma reunião tal hora. Mandava uma carta pro pastor. Aí mandava uma mensagem de SMS. Pelo jornal, mandava pelo jornal. Pra mim. Só que uma hora, com toda a razão, ele disse, não vou mais fazer isso, André. Faz o WhatsApp, acabou. Isso aí eu não tive jeito. E, de fato, até hoje o WhatsApp é uma ferramenta que, pelo menos no uso que eu tenho normalmente, é muito benéfica. Por exemplo, a pauta pra gente conversar isso aqui que a gente tá conversando, a gente usou o WhatsApp. Sim. Eu não liguei pro Negide, oi Negide, olha, o que a gente vai fazer? Não, a gente vai colocando lá e aí vai trabalhando. Então, essas ferramentas podem ser boas. Mas quando chegou o Instagram, também demorei um tempão pra colocar, a minha esposa insistiu que eu tivesse e tal, aí eu fiz o Instagram. Aí depois chegou esse negócio do Reels. Só que eu não sabia que tinha Reels. Quando eu descobri que tinha... Você começou com suas histórias. Não, mas o Reels, que é um videozinho, né? Quando eu descobri que tinha Reels, já muito tempo depois que já tinha, aí eu comecei a usar. Rapaz, é bacana isso aqui, né, tal. Eu sei que de repente eu me assustava, eu tava 1h30, 2 horas, não aprendi nada. Pensa o camarada que não aprendeu nada, 2 horas sem produzir nada de fato frutífero para a vida. Sim. E aí eu disse, eu tô pecando, preciso enfrentar isso aqui. Sem falar que na época o algoritmo do meu era zerado, então algoritmo de homem, vamos meter mulher aí pro camarada ver. Com o tempo eu comecei Você tem uma opção lá, eu não sei explicar direito, mas que você diz, não quero esse conteúdo. Não tem interesse. Sim. Não tem interesse nesse conteúdo, aí parou. Essa parte é um exemplo prático do que a gente está falando. Sim. Você tem algumas ferramentas que você pode... É escondido, mas tem. Mas tem. Sim. Se você procurar, tem. Você usa a ferramenta de forma que ele para de te mostrar determinado conteúdo. A mim parou. Uma vez eu atendi o jovem, aí o jovem veio com essa reclamação, aí eu falei dessa ferramenta, ele disse, não, pastor, mas não funciona. Eu me arrisquei muito nesse dia, eu disse, meu amigo, eu vou pegar meu celular agora, e eu vou levantar 20 rios aqui. Se aparecer, aí tu tem razão. Aí eu peguei meu celular. O cara tremendo assim. Não, Deus. Meu Deus. Senhor, me ajuda. Não, mas é porque eu sabia. Sim. Eu peguei o Não, porque o Instagram é safado, cara. Mesmo o cara botando lá ali, aí vez ele manda. Mas é difícil, cara. Pelo menos eu me arrisquei. Eu botei lá 20. Tá aqui, ó. 1. Não, né? 2. Não, né? 3. Não. Tinha coisa de Kung Fu, que eu gosto de filme de Kung Fu e tal. Culinária e Kung Fu na época. Dorama, esse. Culinária e Kung Fu na época. Sim. Foi 5, 6, 7, 8, 20, não apareceu nada. Então, assim, existe uma forma de você fazer isso e conseguir ter redes sociais, ver conteúdo de bons pastores, bons pregadores, saber sobre bons livros, boas pregações. Por exemplo, nós produzimos conteúdo no Ministério Atitude. Você pode ver boas inserções ali da Palavra de Deus. Então, é por isso que você, como você está aqui, nosso querido pastor Paulo, que cita muito isso, você não precisa jogar a criança fora junto com a água do banho. Você pode... É um aprendizado pra mim que você é filho aí, ó. Você pode jogar só a água do banho e preservar a criança. Agora, se para você é muito difícil, é melhor não ter do que ficar escravizado ao pecado. Eu acho que nesse ponto, ainda acho que
dessa questão da normalização, né? Envolve também, penso eu, você moldar a sua mente com o que é o padrão da verdade, né? Isso. Como o Egidio falou, não existe negócio de verdade subjetiva. A verdade, ela é objetiva. Ah, mas eu acho... Tu pode achar. Tu acha o que tu quiser. Tu pode achar o que tu quiser. Mas a verdade não muda de acordo com o que eu acho. Não. Então, existe a verdade objetiva. A palavra de Deus revela essa verdade objetiva. E a opção é, ou eu me conformo com ela ou não. Ponto final. Acho que não, tudo bem, você continua... Você tá errado, do mesmo jeito. Então, questão de normalização, muitas vezes, é você esquecer a verdade e se apegar à mentira. É como a gente leu lá em Romanos, né? É você se conformar com o padrão desse mundo. Então, penso eu, assim, às vezes até conversando, né, com adolescente, com jovens, mas mais adolescente, dar esse conselho, muitas vezes a gente fala isso, olha, tá, tu pode usar, tá conseguindo vencer, beleza, mas não fica só nisso. Tu não pode deixar com que a tua visão de mundo, a cosmovisão, a tua mente toda se baseie naquilo que tu assiste no Reels, por exemplo. Uhum. Existe mais aí fora. Existe aí anos, milhares de anos de uma civilização produzindo livros, bons materiais. Porque hoje adolescente é assim. Não, tio, eu quero aprender tal coisa. Aí aonde é que tu aprende tal coisa? Eu aprendo no TikTok. Tutorial, né? Pá. Só que aí você... De vez em quando a gente encontra. Adolescente quer debater teologia e aí aprende no TikTok. Aí tu vai ver onde o camarada leu. Aí vem às vezes com pergunta. Não, mas... Tal, pergunta tal. Aí, onde tu ouviu isso? Aí o cara mostra vídeo de TikTok de pessoas que não têm capacidade nenhuma, que muitas vezes não têm estudo nenhum, mas porque hoje o mundo você pode falar o que você quer sem saber nada. Aí a pessoa, a estética agrada, o conteúdo ali é fabuloso, agrada, né? Uhum. Timóteo já lidava com isso. Paulo fala assim, olha, não fica debatendo essas fábulas, né? Uhum. Então existem conteúdos que você ouve, que interessante. Não vou longe, dar um exemplo aqui, né? O filme do Noé lá. Tem os gigantes lá, os nefilins. Poxa, quem não conhece a Bíblia? Caramba, a Bíblia é firme, né? Olha, é o gigante. Tem uma cena lá do... O Arnold puxou uma referência de um filme que ninguém viu. Não, eu vi. Esse filme aí, a galera vem de vez em quando. Meu amigo ímpio meu vem perguntar das coisas. Tem uma cena lá que o Matusalém pega a espada de fogo, né? Aí o cara segue o Matusalém e monstros tal. de pedra, né? Os nefilins. E aí eu já tive assim, amigos ímpios que falam assim, qual é essa parte da Bíblia que mostra a guerra de Matusalém contra os coisas? Eu fico assim, nesse filme, quando eu fui assistir em casa, aí eu chamei a mãe, eu falei, mãe, olha, isso aqui é uma obra de ficção. Horrível. Tá, assiste aqui. Aí quando começou, isso aqui tudo errado. Eu sei, mãe, é uma obra de ficção. Eu tenho claro isso. Mas qual é o meu ponto? É que se você deve, né? Você deve lutar contra a normalização do pecado, mas pra lutar contra a mentira, você precisa conhecer a verdade. Sim. Então, poxa, tô há horas no Instagram, mas não consumo mais nada. Meu amigo, em primeiro lugar, consuma a verdade, vá ler a Bíblia em si mesmo, né? O texto mesmo, a Bíblia. Mas depois, poxa, investe num livro de conhecimento teológico. Não tô falando de teologia sistemática, não, mas lê livros de bons autores que falam sobre conteúdos de vida cristã, livros devocionais. Eu concordo, pastor, a gente não penso que a gente não deve demonizar. Tanto é que nós produzimos bom conteúdo. Procure bons conteúdos, mas principalmente fora... E depois traga pra dentro. Não paute sua vida naquilo que você vê num TikTok, vê no Instagram da vida, vê num Twitter da vida. Porque você fica naquela bolha, talvez você esteja moldando a sua visão de mundo com algo que nem faz alusão à verdadeira verdade. A alusão à verdade. A verdadeira verdade. Olha, ouça o nosso podcast. Ou veja os conteúdos que o Instagram... Tô fazendo o merchan. Faz aí, depois tu bota lá no tela. Veja os conteúdos que o @Ministério Atitude produz, @PIB do Pará. No podcast, no Spotify do Ministério Atitude tem quase todas as nossas pregações. Eu acho que desde Abacuque, se eu não estiver enganado, tem quase todas as nossas pregações. Tem a série de 1 Coríntios, que já vai pela, nem sei dizer, 86ª mensagem. Então conteúdo tem. Sim. Vai lá no carro, mete lá, dá o play. Tem uns irmãos que são fiéis em ouvir estas pregações do Spotify, que é muito melhor do que tá vendo um vídeo. E se você tá com dúvida naquilo, poxa, sei lá, normalização é você se amoldar aquele padrão. Poxa, será que esse padrão é correto? Será que isso aqui, né? Questione, poxa, será que é correto eu rir de alguém que dá choque no outro? Será que é correto eu tá vendo, né, achando normal? Então,
mulher, Sensualidade. sensualidade. Eu, como homem, fazer foto de sunga. Acho que nem tem tanto, mas é mais mulher às vezes. Mas assim, você mulher, poxa, será que é normal eu postar essas fotos? Mostrar. Será que é normal eu desejar essa atenção toda pro meu corpo? Tá em dúvida? Procure. Se você tá falando com um crente, né? Obviamente. Sim. Procure seu pastor, procure seu líder. Vá pedir orientação pra uma pessoa madura na fé. Poxa, irmão, fulano, líder de meta, líder de unidade, pastor. Isso aqui é correto biblicamente? Me ajude. Me ajude a aprender a fazer um devocional. Comece a consumir a verdade. E aí, então, você vai ver e vai conseguir determinar que isso é mentira. Então, se esforce. Esse ponto do Arnold é muito importante e eu acho que resume o que a gente está tratando aqui. Que está lá no mesmo texto de Romanos, capítulo 12, verso 2. Para você não se conformar com esse mundo, você precisa necessariamente, não existe meio termo. Vou citar o pastor Paulo de novo aqui. O muro é de Satanás. Nunca veio aqui, mas é o mais falado, né? O muro é de Satanás. Tem que trazer ele aqui vamos um trazer ele aqui. Mas para que você não se conforme com este mundo, você precisa se conformar com a vontade de Deus. Como? Esmurrando o próprio corpo, lendo a palavra de Deus, conhecendo a verdade. A única verdade, não existe várias verdades. Não existe ninguém mais absoluto do que o Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Esse negócio de que essa é a minha verdade, essa é a tua verdade, todas são mentiras. Só existe uma verdade, que é a verdade revelada, a verdade do Senhor, e a verdade objetiva, a depender do fato. Então, dito isso, meu querido e minha querida, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a usar as redes sociais não de forma a pecar, mas de produzir frutos e frutos em abundância. Por via da dúvida, não faça. Delete e vá pedir aconselhamento. Se não pode, é o melhor fazer. Se for dirigir, não beba, né? Como já dizia a propaganda. Se quer bom conteúdo, siga as redes sociais da igreja, do pastor, do Arnold. O Arnoldinho vai botar uns gatinhos lá. Não, agora é só meme de bebê agora. Outra vibe agora. Enfim, é isso. Segue as redes sociais da igreja, do Ministério Atitude, como o pastor falou, né? Tem conteúdo toda semana. É bom lembrar, uma vez me perguntaram. Esse episódio não é o primeiro e nem o segundo. Tem uma playlist lá no YouTube. Esse episódio aqui é o 10º. Tem uma playlist no YouTube que você pode ver todos os outros 9 antes desse. Então, não é o primeiro, não é o segundo. Se você quiser ver mais conteúdo do podcast, veja lá na playlist lá no canal YouTube. do YouTube da igreja. Da Primeira Igreja Batista do Pará. Mais uma vez, agradecer a participação do André e do Arnold, esse tempo de conversa. Caleb, né, o Caleb, nosso... Caleb. Tá na técnica hoje. Treinando. Se der certo... 3 já não deve. Se der certo, a gente vai saber já. Minha esposa deu certo. Não. Só que ela tem que fazer a vida dela. Só que ela tem a vida dela. E é isso, gente. Muito obrigado por mais acompanhar aqui o episódio. A gente se vê numa próxima. Até mais. Tchau.